Olá! Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco da função exponencial e da sua derivada. A maior parte do que a gente faz nesse vídeo é feito com maiores detalhes, com mais cuidado e um pouco mais de calma no texto, que está disponível nessa semana também. E lembrando que também está disponível um vídeo de revisão sobre função exponencial. Aqui nesse vídeo, a gente supõe que você já tem alguma familiaridade, algum domínio da função exponencial, conheça seu gráfico. Caso você sinta que tem alguma deficiência nesses conceitos, alguma deficiência na função exponencial em si, nós recomendamos então que você assista esse outro vídeo de revisão. Então, vamos lá. Lembrando que uma função de R para R é dita exponencial se a expressão dela for da forma a elevado a x, para algum a maior do que zero. Então, lembrando que nessa expressão, o a é uma constante, o que varia é o x que está aí no expoente. E lembrando que o gráfico da exponencial tem uma dessas formas. A exponencial é constante igual a 1, quando a igual a 1, é crescente quando a maior do que 1, e quando a está entre 0 e 1, ela é decrescente. E lembrando que em qualquer um dos três casos, a elevado a zero é igual a 1. Por isso, todas elas passam por esse ponto aqui. O ponto x igual a 0, y igual a 1. Então, vamos ver agora a derivada da função exponencial. Então, partindo aí de uma função exponencial, de expressão f de x igual a a, com a maior do que zero, nós temos, pela definição de derivada, por uma daquelas formas de escrever a derivada, nós temos que a derivada num ponto x fixado é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Esse é um daqueles dois limites que definem a derivada. Então, lembrando que f de x é igual a a elevado a x, f de x mais h é a elevado a x mais h, e f de x é a elevado a x. Então, nós temos aí que esse limite pode ser reescrito dessa forma. E lembrando que a elevado a x mais h é a elevado a x vezes a elevado a h, a gente pode colocar em evidência o a elevado a x e então obter essa expressão. Tá? Agora observa que o que está variando aqui nesse limite, o que está variando aqui dentro do limite é o h, que está indo para zero. O x foi fixado aqui. A gente está calculando a derivada no ponto x. Então, o x é uma constante. Então, a elevado a x, nesse limite, é uma constante. Portanto, a gente pode colocar para fora do limite. E assim nós temos que a derivada de f de x, a derivada da exponencial a elevado a x, é o próprio a elevado a x vezes esse limite. Limite quando h tende a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h. Agora a gente vai explorar um pouquinho esse limite que apareceu aí. Vamos agora calcular novamente essa derivada, mas agora em x igual a zero. Tá? Para x igual a zero, a derivada de f é o limite, quando h tende a zero, de f de zero mais h menos f de zero sobre h. E aí, lembrando que f de x é a elevado a x, nós temos então limite quando h tende a zero, de a menos a elevado a zero sobre h. E lembrando que a elevado a zero é igual a 1, nós temos aí que a derivada da exponencial a elevado a x em zero é o limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. Então, juntando isso com o que a gente tinha no slide anterior, nós temos aí, isso aqui veio do slide anterior, que a derivada da f em qualquer x é a elevado a x vezes limite de quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. E no slide anterior, concluímos que a derivada em zero é o limite, quando x tende a zero, de a elevado a h menos 1 sobre h. Substituindo esse limite aqui, nós temos então que a derivada de f em x, f' de x, é a elevado a x vezes f' de zero, que é isso aqui. Então, essa aqui é a derivada da exponencial em qualquer ponto. Então, repara que a derivada da exponencial num x qualquer, vai ser a própria exponencial, para uma base qualquer a, vezes a derivada em zero, que é uma constante. Então,
a derivada da exponencial é a própria exponencial vezes uma constante. Agora a gente vai dar uma olhadinha melhor em quem é essa constante. Bom, vamos considerar aí a exponencial de base 2, né? 2 elevado a x. A exponencial de base 3, repara aí que quanto maior a base, né, mais inclinada ela passa aqui, né, no ponto 0, 1. Para comparação, eu vou desenhar aí a reta com inclinação 1, com coeficiente angular 1, a reta y igual a x mais 1. Repare então que a exponencial 3 elevado a x, né, tem derivada maior do que 1 no zero, e a exponencial 2 elevado a x tem derivada menor do que 1 no zero. Dando um zoom aí, a gente consegue perceber isso mais claramente, né? 2 elevado a x tem derivada menor do que 1, quando x é igual a zero. 3 elevado a x tem derivada maior do que 1. Então, né, observando que, considerando uma função f de x igual a elevado a x qualquer, né, com a maior do que zero, e considerando aí a 2 elevado a x e 3 elevado a x, a gente já viu que quanto maior a base a, maior o f' de zero. E além disso, né, nós temos que g' de zero, né, onde g é a exponencial de base 2, é menor do que 1, que é menor do que h' de zero, onde h é a exponencial de base 3. Então, é razoável a gente supor que exista uma base E, né, que a gente vai chamar de E, que é entre 2 e 3, tal que se a exponencial tiver base E, tal que se f de x for igual a E elevado a x, a derivada seja 1 para x igual a zero. E aí, nesse caso, né, nós vamos ter que f' de x, a gente já deduziu que é E elevado a x vezes f' de zero, né, a gente deduziu anteriormente, e esse f' de zero é 1, né? A base E foi escolhida como a base que satisfaz f' de zero igual a 1. Portanto, esse número E entre 2 e 3, ele é tal que E elevado a x tem como derivada o próprio E elevado a x. Tá? Esse E, a própria existência dele é um pouco misteriosa nesse momento, né? A gente só assumiu que ele existe de forma que a derivada seja 1. No texto, a gente faz com um pouco mais de cuidado e chega até em uma seção a calcular um limite que vai convergir para esse número E. Então, com isso, a gente consegue mostrar que ele existe, tá? E, enfim, a gente apresenta também no texto uma estimativa de valor. Aqui não é muito relevante, então não precisamos mostrar. Agora que a gente já calculou a derivada da exponencial naquela base especial E, vamos tentar calcular essa derivada, vamos tentar encontrar a derivada de uma exponencial numa base A qualquer. Então, né, a gente precisa lembrar de um conceito aí, né, que dado A maior do que zero, o logaritmo de A na base E, né, o log natural de A na base E, é um número y, se e somente se E elevado a y é igual a A. Isso está um pouco estranho, pode estar um pouco seco demais, né, mas vamos tentar entender isso aí. O ln de A é, então, né, ln de A é aquele expoente que você tem que dar ao E para que o resultado da potência seja A. Né? É o expoente que transforma o E em A. Ou seja, o ln de A é um número tal que E elevado a ln de A é igual a A. Assim, se f de x é igual a elevado a x, né, nós vamos ter que, bom, lembrando que A é igual a E elevado a ln de A, então A elevado a x é E elevado a ln de A elevado a x. E aí, aplicando a propriedade do produto de potências, nós temos E elevado a x ln de A. Bom, agora a gente pode derivar, né? Isso aqui é E elevado a alguma coisa, a gente sabe derivar E elevado a alguma coisa, e aqui no caso pela regra da cadeia, porque o que aparece aqui não é só o x, é uma função de x, é x vezes a constante ln de A. Então, f' de x é a derivada disso aí, né? Que é derivada de E elevado a alguma coisa, é o próprio E elevado a alguma coisa, a gente deduziu agora há pouco, vezes a derivada dessa coisa, derivada de x ln de A. Derivada de x ln de A, o ln de A é uma constante, então a derivada de x ln de A é o próprio ln de A.
Então, nós temos isso aqui. E lembrando que E elevado a x ln de A é, né, como a gente viu aqui em cima, é o próprio A elevado a x. Portanto, nós temos que f' de x é ln de A vezes A elevado a x. Ou seja, a derivada de A elevado a x é ln de A vezes A elevado a x, qualquer que seja a base A positiva. Claro que se você substituir A por E, né, se você utilizar essa expressão para encontrar a derivada do E, você vai ter ln de E, que é igual a 1. Bom, a exponencial ela é muito importante no estudo, na modelagem de fenômenos naturais de crescimento e decrescimento. Tá? A gente vai falar agora da lei natural do crescimento e do decaimento exponencial. Bom, se a gente denotar por y de t uma certa quantidade, né, que varia com o tempo t, em alguns fenômenos naturais, observa-se o seguinte comportamento, a seguinte lei, que a taxa de variação de y, né, a velocidade com que y varia, ou em termos, né, de cálculo, a derivada em relação ao tempo, dy dt, é proporcional ao próprio valor de y em cada tempo. Assim, nós temos, né, escrevendo isso como uma expressão que em matemática a gente chama de equação diferencial, porque é uma equação envolvendo aí uma derivada da função e a própria função, nós temos que a derivada de y com relação a t é k vezes o próprio y, onde k é uma constante de proporcionalidade, ou seja, a derivada é proporcional ao y, é k vezes, onde k é constante, y. Tá? Essa lei, né, se a gente considerar o y como uma constante vezes e elevado a k de t, né, se nós derivarmos o y de t, se nós derivarmos essa função aqui, o que nós teremos? Nós teremos aí, né, como a gente acabou de ver, né, a derivada de c elevado a e elevado a kt, c é constante, sai fora, derivada de e elevado a k vezes t, é a derivada da exponencial, e elevado a k vezes t, vezes a derivada do expoente pela regra da cadeia. A derivada de k vezes t em relação a t é o próprio k. Então, nós temos, né, lembrando que c vezes e elevado a k t é a própria função y, né, nós temos que isso aqui é k vezes o que sobrou, que é o y. Ou seja, dy dt é k vezes y. Então, né, nós concluímos aqui que essa função, né, y de t igual a c elevado a c vezes e elevado a kt, é uma solução para aquela equação da lei lei natural do crescimento ou do decaimento exponencial. E aqui, claro, é interessante que, né, lembrando que a exponencial sempre é positiva, né, que o y sempre é positivo, se k for maior do que zero, nós teremos um crescimento, teremos uma derivada positiva, portanto, um crescimento exponencial. Se k for menor do que zero, nós teremos um decaimento exponencial. Quando t é igual a zero, y de zero, né, que é c vezes e elevado a zero, é o próprio c, já que e elevado a zero é igual a 1. Ou seja, a constante c representa a quantidade inicial do y, quer dizer, o y no tempo t igual a zero. Um fenômeno interessante é que o crescimento de populações, né, quando não tem nenhuma restrição ao crescimento da população, quando você tem uma população crescendo numa região de recursos, né, alimento, etc., abundantes, o crescimento é exponencial. Tá? E isso é a lei de Malthus. Né? Ela foi enunciada em 1798. Ela teve uma relevância muito grande sobre assim, teorias envolvendo até as relações humanas e tudo mais. Tá? Bom, então, você procura um pouco mais sobre ela e vê como ela foi muito influente na época e as limitações dela. Né? Enfim, bom, o fato é que crescimento de população, quando você está longe de restrições, segue um crescimento exponencial, segue a lei de crescimento exponencial. Então vamos pensar no problema.
Esse problema ele aparece no texto, tá? Como problema inicial. A gente deduz lá qual é a expressão dele de maneira um pouco mais intuitiva. Então agora a gente está revisitando esse problema a partir do que a gente já sabe sobre o crescimento exponencial, do que a gente já sabe sobre essa lei de crescimento exponencial. Então, é importante você ver as duas visões, tá? Do texto, logo no começo, e o que nós fazemos aqui. Então, a gente supõe que uma população de bactérias cresce a uma taxa que é proporcional à população presente, à população de cada momento. A gente sabe que 1 hora após, o começo, a população é 2 vezes a população inicial. Quer dizer, no intervalo de 1 hora, a população dobrou. Então, a partir daí, a gente quer a expressão dessa população em função do tempo. Como é que a gente faz para determinar isso? A gente vai partir da lei de crescimento exponencial. Tá? Nós vamos chamar de y de t a quantidade de bactérias no tempo t, seguindo a lei natural de crescimento exponencial. Então, já que a gente supõe que essa lei é cumprida, como nós acabamos de ver, y de t é c vezes e elevado a k de t. O que a gente vai fazer agora é determinar o valor dessa constante k. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe, já pela expressão que a gente conhece para y, a gente sabe que para t igual a zero, o valor de y é c, e a gente sabe que 1 hora após o começo, ou seja, para t igual a 1, a população é 2 vezes a população inicial, ou seja, é 2c. Portanto, 2c é igual a y elevado a 1. Porém, a gente sabe que 2c é y de 1. E a gente sabe que y de 1 é c vezes e elevado a k vezes 1. Portanto, nós temos que 2c é igual a c vezes e elevado a k. Com isso, dividindo tudo por c, nós temos que 2 é igual a e elevado a k. Portanto, k é o ln de 2. É o log na base 2, na base e do 2. Tá? É o expoente que o e precisa para se transformar em 2. Então, a solução, a expressão que nós procuramos, já que a gente encontrou o k, é y de t igual a c vezes e elevado a ln de 2 vezes t. Acontece que e elevado a ln de 2 é o próprio 2. Então, nós temos que a expressão é c vezes 2 elevado a t. Tá? E aqui é interessante, porque você vê que cada 1 de aumento no t vai vai dobrar o valor da função. Então, está bem de acordo com o que a gente enunciou aí para esse crescimento. Tá? Então, é isso. Leiam o texto. Lá, além de fazer alguns detalhes, a gente também faz a derivada da função logaritmo, tá? Que a gente não fez aqui. E também é interessante como essa derivada fica muito bonitinha quando a gente tem o log na base natural, esse ln aqui. Tá? Então, é isso e bons estudos para vocês.